Olá, meu nome é Ravi Kuzma, E eu sou Daniel Paulinho. esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje com uma figura muito legal, gente, é uma figura muito querida, muito especial, que é o Bruno. E aí, até de fazer uma introdução, Bruno, se apresenta, meu, quem que é você na fila do pão? Muito prazer, Daniel e Raoni. Eu sou super fã de vocês, viu? Obrigado aí pelo convite. Eu sou o É Bruno, recíproco. eu sou o Bruno Brígida, fundador do Clube da Preta, um curioso por natureza, meio paulistano, meio mineiro, e com certeza eu vou compartilhar algumas histórias com vocês aqui bem legais. Bruno, conta um pouco pra gente da sua jornada aí, das suas experiências, desde o que te motivou a criar o negócio, quais foram vamos dizer assim, os pontos mais marcantes durante a sua vida profissional ou até pessoal mesmo, que fez chegar onde você está hoje, né? Se puder Boa. compartilhar com a gente, seria bacana. Ah, não, show de bola, Daniel. Vale a pena voltar um pouco e contar um pouquinho da minha história de vida, como você trouxe aí, cara. Eu sou natural do estado de São Paulo, mas nasci e fui criado na cidade de Diadema, ABC Paulista, aqui próximo à capital, região metropolitana. E com entre 11 e 12 anos ali, eu comecei a jogar bola na várzea, né? Aqueles campos de terra que hoje em dia poucos têm terra assim. E aí eu gostava muito de jogar a bola e acompanhar os demais jogos. Só que eu ficava com fome. E minha mãe fazia salgados para vender. É, vender em festas, salgados de festas. Então eu jogava e em casa eu tomava banho. Se minha mãe estivesse fazendo alguns salgados ou se tinha um tipo desse salgado, eu colocava dentro de uma caixinha de isopor pequenininha assim, que cabia uns 12 salgados, e voltava pro campo e sentava lá na arquibancada e começava a vender os salgados pro pessoal que tava lá assistindo junto comigo. Então, eu vendendo salgados e a casa de frente do campo vendia as bebidas, a cerveja e tal, mas não vendia nada de comida, então eu vendia só os salgados. E ali começou a minha incursão, né, o meu cenário dentro do empreendedorismo. Não sabia que aquilo ali era um negócio, não sabia que aquilo ali era empreendedorismo, mas essa fase é muito marcante da minha vida, assim. E porque o meu grande sonho mesmo era ser jogador de futebol, né? Então eu sempre começo a contar por isso, porque tem os dois cenários. Entre jogar bola e ter um negócio dentro do ambiente que eu me sentia acolhido ali, né? Naquele momento. E aí acabou que o futebol não deu muito certo. É, pô, nascer na periferia, numa cidade como Diadema, também não era nem um pouco fácil. É, meus pais sempre foram muito rígidos com o estudo, né? E ainda bem, graças a Deus. É, eu acabei me formando na escola, depois eu fui fazer um curso de nutrição, porque esse lance da cozinha é muito presente na minha vida, na minha família. Eu fui fazer um curso de nutrição, um curso técnico, me formei, comecei a trabalhar nesse cenário de técnico em nutrição em alguns restaurantes da região, tá, algumas empresas da região, tal. É, e aí eu consegui ingressar numa faculdade é, pública, só com incentivo de 100% de bolsa, que a gente não tinha condições de arcar com o custo naquele momento. Não foi uma. Não foi. Não, e aí não era um cenário de não tinha grana, mas o que não faltavam coisas em casa, mas também não dava para extrapolar com um pouquinho que tinha, sabe? Não sei se vocês compreendem esse cenário. Uhum. Sim. É. E aí eu comecei a trabalhar na faculdade, saí do meu emprego, arranjei um estágio, e era muito engraçado, porque os meus estágios sempre foram em empresas tipo multinacionais grandes, assim, só que eu nunca conseguia ter uma carreira dentro dessas empresas,
várias situações, ou porque a empresa era do outro lado da cidade, eu ficava super cansado e não conseguia finalizar o meu trajeto, meu curso de uma maneira positiva, ou que eu me sentia prejudicado dentro da formação, enfim. Até que eu cheguei numa última empresa isso já no ano de 2011, 12 mais ou menos. Última empresa que eu trabalhei registrado efetivamente. Por lá eu fiquei 4 a 5 anos. E dentro dela eu consegui crescer profissionalmente, só que eu tive que engolir muitas poucas e boas, muitos sapos, vamos dizer assim. E já era um momento onde eu já estava acompanhando um pouco desse cenário de empresas de pessoas jovens se destacando, né? Esse termo startup ali em 2013, 14 estava começando a acontecer, estava começando a pegar firme, pelo menos no ambiente onde eu convivi, né? E dentro dessa empresa, acho que foi o pior cenário que eu passei na minha vida, que é você ver todos os seus colegas que entraram dentro do programa de trainee, de estágio que a gente participou, tudo crescendo de cargo e você se mantendo. Só que tinha, por outro lado, tinha um cenário de, cara, o seu trabalho é bom, os clientes elogiavam o meu trabalho, o meu gerente elogiava o meu trabalho, só que eu não crescia. E aquilo foi me incomodando. Eu questionei o meu gerente sobre promoção, sobre toda coisa, e ele me levou pro meu diretor. Ele simplesmente pegou e falou assim: cara, a gente não te coloca num cargo mais de maior responsabilidade porque você não tem o perfil da empresa. E saiu da sala. Nossa. E aquilo, Meu Deus, hein? nossa senhora, aquilo ali me deixou muito nervoso. Muito, tipo, minha vontade era derrubar todas as coisas que tinham na sala. E aí eu vou pra casa super, super triste, chorando. Pegava pegava metrô e trólebus pra chegar até em casa, né? Que era em Diadema ainda. E aí eu fui chorando, super cabisbaixo. Eu cheguei em casa, comentei com minha mãe. E ela falou: se você não tá satisfeito, meu filho, você sempre vai ter a sua mãe aqui, a gente vai sempre te ajudar. E, e aí, acho que foi esse momento que eu falei: putz, eu sabia fazer isso. Eu sei fazer isso, eu sei vender, eu sei conversar com as pessoas, eu tenho algumas ideias boas, eu acho que eu vou pedir para sair. Em paralelo, eu tenho um primo que é tipo meu irmão, assim, mais velho. Ele tava saindo de uma companhia de seguros para montar um negócio para ele, né? 20 casa mais ou menos de idade assim. E ele é corretor certificado de seguros. E foi ali onde eu começo a entrar nesse mundo de empreendedorismo, de ter um negócio para mim. Eu entrei num negócio com ele de seguros, muito sem conhecer o mercado como um todo, mas com muita vontade. Então passa 2 semanas entre o diretor falar que eu não tinha o perfil da empresa e para mim pedir para sair, né? Chegou um gerente e fala: cara, eu preciso que você me mande embora porque eu não aguento mais ficar nessa empresa, até eu começar a operar com uma corretora de seguros junto com um primo meu. E aí a corretora de seguros, ela tem uma conexão bem legal com quando eu vendia coxinhas e salgados na várzea, porque a gente sempre teve essa visão de é tão difícil a gente que nasce na periferia, que nasce na favela, conseguir conquistar um bem, conquistar um carro, ou querer poupar um pouquinho de grana para viajar no final do ano, que a gente sempre focou nessa galera da classe C e D. Só que a gente não sabia que aquilo era um impacto, né? A gente não sabia que aquilo a gente estava acabando impactando na vida das pessoas, que a gente estava gerando um impacto social nesse cenário. E
E ali começa vendendo e conectando as grandes companhias de seguro com a galera das comunidades, das favelas, que tinha essa proximidade por conta dos campos. E nesse cenário de trabalhar com as comunidades, nos campos de futebol, em frequentar eventos de pequenos empreendedores para vender um seguro onde garantia que hoje é bem comum, que é o seguro de vida, e se o cara se machucar, ele tem uma garantia de receber uma verbinha por um X mês ali, como se fosse uma pequena previdência para ele. Eu acabei observando a qualidade e a criatividade das pessoas negras quando se trata de moda, né? Nesse momento eu já estava namorando a Débora, né, que é minha companheira hoje, que também é apaixonada pelo serviço de pessoas pretas, vamos dizer assim. E ali eu começo a imaginar outros cenários de, cara, eu preciso ajudar e impactar também na vida dessas pessoas, não só pelo lado dos seguros, não só pelo lado de tentar incentivar uma melhora e um cuidado com a vida propriamente dita, né? Mas também, cara, eu posso revender esses produtos deles de alguma forma. E aí eu volto, bem maneiro. E aí eu volto para esse cenário de estudar o que eu tinha aprendido há quase 4 anos atrás num curso de administração ali. Eu estava eu estava em 2016, mais ou menos, meados de 2016, e eu volto a estudar, rever minhas anotações de caderno do meu curso, da minha graduação de administração, lendo alguns livros, quando eu encontro um modelo de recorrência, que é super comum aqui no Brasil, mas muito para serviços, então para internet, para TV, para jornal, para revista e tal. Eu falei, cara, e aí tava tendo um movimento bem legal que algumas empresas estavam começando a ganhar destaque de recorrência, que eram as empresas de bebidas. Eu falei, eu acho que casa alguma coisa aqui. E a gente começou a pesquisar, ver se dava certo. Débora muito perto desse cenário de moda, assim, ela desenhou um modelinho tal de como entregar o produto pro cara, o que vai, né, de produto realmente para a pessoa receber em casa, como esse produto pode ser legal chegar numa caixa, mas a gente não tinha muita certeza. Eu, curioso, assinei um clube de cerveja, e aí estudando ainda nesse cenário, a caixa do clube de cerveja chegou para mim, né? Eu falei, puta, não dá pra gente fazer isso. A gente consegue entregar valor dentro de uma caixa todos os meses para um cliente ali. E assim nasce o Clube da Preta, que hoje é o empreendimento que eu sou super fã, além de estar à frente desse cenário de gestão também. Legal. Nossa, que história, hein, meu? Cara. Que legal. Parabéns pela jornada, viu? Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Sabe que isso é tão legal porque você passou por alguns momentos difíceis, mas você utilizou disso, talvez pela sua energia, enfim. Qual que foi o trampolim ali para você criar uma coisa com propósito e muito melhor do que você fazia antes, né? Com certeza. Eu não sei dizer o que foi que realmente me motivou a fazer, a criar o Clube da Preta, assim, sabe? Eu não sei falar. Acho que é muito de identidade, ainda tem um pouco de identidade e um pouco de desafio também, acho que é o que me move, assim, sabe? Mas toda vez que me perguntam isso, eu falo, putz, é a pergunta mais difícil que se tem de se responder. Por que que criou, ou como que você tirou forças para criar o Clube da Preta? Eu falo, cara, eu não sei. Talvez a identidade seja a palavra que mais completa para falar sobre o porquê você criou o Clube da Preta. Assim, talvez possa ser a energia mesmo que te levou, precisava passar por isso para você encontrar uma coisa melhor, né? Sei lá. Também. Uma boa, vou anotar essa.
E, pô, e dá chance para tanta gente como vocês dão, né? Vocês são agentes transformadores, né? Isso é Total, muito incrível. total, total. Hoje só como base assim, de números, a gente tem uma base de dados de empreendedores pretos que fazem desde roupa até a mecânica, assim, sabe? Bem variável, que tem aproximadamente 5.000 nomes, assim. Uau! Efetivamente a gente trabalha com 250 e tal, mas a nossa. Porque tem um lance, e aí com o tempo que o Clube da Preta foi crescendo, foi que eu fui percebendo, falei, cara, não é só empreendedores negros que estão na moda, sabe? Tem empreendedores negros na alimentação, tem empreendedores negros na engenharia, tem empreendedores negros na mecânica, na tecnologia, fazendo lápis, fazendo caneta, fazendo é, bonequinho temático, fazendo, sei lá, uma infinidade de coisas. Eu preciso entender o que move eles, assim. E a gente conseguiu mapear uma galera gigantesca, incrível, e um dia, se possível, tentar conectar todos, né? Mas a gente não pode abraçar o mundão todo. Então a gente vai uma coisa de cada vez ali. E já é sucesso, com certeza. E meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. E é uma pergunta muito, muito de coração, acho que não só minha, mas acho que de muita gente que vai ouvir, que é o seguinte, legal. Cara, você conseguiu traduzir o seu propósito, né? Essa relação da identidade, de toda a força que existe nisso, em um modelo de negócio muito bem estruturado. Sim. Se você puder contar um pouquinho para a gente, como é que, não necessariamente foi o processo de tradução, de criar a proposta de valor, o posicionamento, Uhum. mas, cara, como é que você conseguiu operacionalizar esse propósito em um negócio que ele é bem sucedido, né? Ele é concreto. É Como é que foi sustentável. essa experiência, assim, de, putz, tenho uma ideia, legal, vou colocar no papel, depois eu vou tirar do papel, e depois eu vou começar a receber. Só que para isso tem processo, tem projeto, tem tudo. Como é Exato, que foi exato. essa tua experiência, Lu? Cara, acho que a grande facilidade que eu tive foi ter pessoas que já empreendiam desde o início da minha vida, 31 anos atrás, que já tinham alguma coisa, né? Já tinham um negócio, um empreendimento, uma lojinha. Então, eu tenho o exemplo da minha mãe, que já vendia coxinhas para festas. E aí, em um determinado momento, ela deixou de vender coxinhas para as festas e começou a vender como coffee break cooperativo, né? Então ela vendia para as empresas. Eu tenho alguns parentes em cidades pequenas, principalmente em Minas, aqui minha família é de lá, que já tem o seu barzinho, já tem essa oficina de costura, essa oficina de manicure há muito tempo. Então eu sempre circulei por pessoas que tinham pouco estudo, pouco conhecimento técnico sobre negócio, mas tinha um conhecimento prático muito rico. Eu acho que parte dessa noção. O outro ponto é a minha formação, ela me possibilitou a ter esse olhar, né, de negócio mesmo, né? Então, eu fiz uma faculdade onde ela provocava muito a gente, os nossos professores, eles provocavam muito a gente sobre qual que é o seu diferencial, né? O o slogan dela, eu não sei se eu posso falar nome, Fica tá, à aqui. vontade. Então, eu fiz FEI, né, Faculdade de Engenharia em São Bernardo do Campo. E aí, Muito o legal. o slogan dela era "Questione", né. O slogan da FEI era "Questione". E acho que É. isso me questionou muito também, né, durante quando eu fazia o curso e apresentava os trabalhos, sempre tinha um "mas e por quê? Mas e por quê?". Então eu acabei criando esse guarda-chuva, né, de, pô, eu preciso questionar para entender melhor as coisas. E acho que alinhar o propósito, alinhar nossa
identidade, o nosso valor que a gente quer entregar para o nosso cliente ao modelo de negócio, já tem um pouco dessa minha experiência. Mas foi um baita desafio, porque assim, eu sempre tive negócios que eu sempre tive a corretora que apesar de ser de a gente conseguir identificar depois de 2, 3 anos que a gente fazia um negócio social, mas era um negócio que tipo as pessoas sabem o que é um seguro, as pessoas sabem o que elas quando elas procuram um seguro de vida, um seguro de água, as pessoas já têm na mente isso. Acho que o nosso grande desafio foi colocar o propósito na rua e conseguir fazer com que as pessoas entendessem a importância dele. E aí teve uma magiquinha de usar o poder da comunicação, e aí eu volto um pouco na minha história, e eu acho que eu até pulei, mas meu pai, ele ouvia muito rádio, e eu peguei isso de bom ou de ruim dele, assim. E aí, eu lembro que tinha um cara no rádio que ele explicava as coisas. Vamos falar de variação cambial do dólar. Ele explicava o que significava isso de uma forma que, cara, eu com 10 anos entendia. E aí, acho que esse é o grande pulo do Muito gato, legal. assim, essa conexão com o meu passado de conseguir explicar o que é um clube de assinatura, primeiro, que é um modelo de negócio novo, apesar de antigo, mas ele ainda está pegando uma atração no Brasil, ele é meio confuso de se entender. E o que é trabalhar com um negócio social dentro da moda também. Então acho que é um pouco desse cenário aí. E eu até tô pensando bem, porque assim, tem muita coisa que eu quero perguntar, Bruno. Qual que é o poder da comunicação, né? Que você falou muito dessa relação, né? De ter que gerar o valor, porque é uma coisa muito nova, né? Se a gente for parar para pensar, um clube de assinatura para área de Uhum, moda de um nicho, que não é nicho, a gente sabe que não é nicho, a gente é sim. a maioria da sociedade brasileira, mas ainda é muito novo até nessa relação de pertencimento, né? Uhum. De cara, eu tenho um espaço que eu vou me identificar. Como é que foi? Qual que para você foi o poder da comunicação gerar esse primeiro encantamento, né? Do tipo, olha, gente, temos espaço. Segundo, olha, esse espaço dá resultado. Ele é entregável, é uma promessa que é entregável. E também, além dessa relação do poder da comunicação, qual foi a repercussão que você sentiu no início, né, da carreira, né, daí do case do Clube da Preta e hoje? Mudou muito, porque também vocês mudaram o processo, né? Vocês começaram como moda, hoje vocês já tem moda, tem presentes, Uhum. vocês têm outras coisas. Como é que foi isso, essa Ai, relação para vocês? 15 boa. mil perguntas em uma só. Ótimas perguntas, por sinal, cara. Assim, tem um negócio que eu ouço muito, que é comunique-se bem para você colher seus resultados de forma positiva, né? Então, a gente utilizou a comunicação simples, e aí, Raoni, é muito maluco isso, porque eu também sou facilitador, né, dentro de cursos de gestão e empreendedorismo para as favelas, quando eu comecei a perceber que eu tinha essa facilidade de traduzir o que que dentro desse cenário de startup, o que as pessoas falam, né? Porque é meio maluco você ouvir um vídeo, um áudio de alguém de startup que uma porrada de termos em inglês, uma porrada de terminologias que não são tão comuns e que você precisa, lógico, de um tempo de aprendizado. E eu peguei isso muito rápido, assim. E aí eu não sei se te falar se foi de experiência pelas experiências profissionais, se foi do dia a dia, de ser muito curioso, de sempre acompanhar algumas coisas já de muito tempo, não sei te falar disso, mas eu sempre via essa coisa, porra, os caras poderiam falar a palavra ah, mais simples, né, de uma forma mais fácil para as pessoas entender.
Eu acho que tá aí o grande pulo do gato aí do Clube da Preta, assim, de como comunicar de uma forma tranquila, tanto para os clientes, mas também para os nossos empreendedores, que acaba sendo nosso beneficiário final lá, né? Então, eu acho que esse é o traduzir essas terminologias que circulam em áreas mais nobres para a gente também conversar tanto com o nosso público quanto os nossos beneficiários finais ali. E aí, a segunda pergunta era sobre Essa relação da repercussão, né, que você se comunicou, como é que eles te recebiam com essa comunicação? isso. Aí a relação, cara, foi meio que surpreendente, porque eu lembro muito, muito bem alguns números de início, assim, do Clube da Preta. No primeiro mês que a gente lançou, a gente lançou e a gente esperava, sei lá, 50 vendas no mês. E a gente bateu esse número de 50 e vendemos mais 20. E E assim, foi um cenário super positivo. Só que acho que a gente não tinha explicado de uma forma entendível para o nosso cliente o que era efetivamente a recorrência do clube de assinaturas. E aí, na segunda cobrança, no mês seguinte, todo mundo, opa, por que você está me cobrando de novo, sabe? Então eu tive que reeducar o meu cliente e reeducar os termos que eu utilizei inicialmente para conseguir fazer com que ele entendesse o que era uma cobrança recorrente, um clube de assinaturas, como funcionasse esse clube de assinaturas, e não perder essa quantidade inicial de clientes que a gente teve. E aí, essa relação de agosto de 2017 para hoje, novembro de 2020, cara, a gente fez uma educação, mas tão sutil, tanto com o nosso público quanto com os nossos fornecedores finais, de entendimento do modelo do negócio, de por que, que a gente trabalha dentro desse modelo e a gente não está dentro de um marketplace ou dentro de uma loja virtual propriamente dita. Cara, que as pessoas, às vezes, elas já chegam agora pra gente e falam, pô, tu viu que mudou tal coisa pro clube de assinatura que você pode aplicar para você, assim, sabe? Foi uma coisa muito sutil de colocar os termos nos nossos posts, nas nossas entrevistas, como a gente foi se apresentando dentro da nossa plataforma, que a gente entende que a gente tem que ser mutável, né? A gente tem que evoluir. E hoje está sendo muito natural, assim, da pessoa, puta, eu já entendo, eu quero comprar, e olha, fica atento porque está acontecendo isso, eu acho que para vocês vão ser bom também, entendeu? Ô Bruno, e quando você fala isso, será que é porque teve um amadurecimento do mercado, que as pessoas estão mais acostumadas a esse tipo de modelo de negócio, né? Uhum. Ou também é por conta desse amadurecimento do seu público específico? Ô Daniel, eu acho que são os dois lados, assim, sabe? Tanto do público quanto do mercado. Assim, acho que eu tô falando mais do público porque a gente observa muito, né, eles, a gente conversa muito, é uma conversa muito ativa que a gente tem com o nosso público, então a gente percebe as pessoas que nos seguem nas redes sociais entendendo o que é o nosso negócio em poucos segundos, assim, sabe? Mas também tem essa mutação do mercado como um todo, né? Eu acho bem Entendi. interessante isso. Então um acaba ajudando o outro, né? Com certeza, com certeza. Entendi. E hoje vocês vendem, tem algum perfil assim de público que vocês vendem? Ou é muito diversificado? Não, tá bem segmentado também. A gente vende mais para as mulheres, muito mais para as mulheres negras, né, dentro desse cenário. Pô, tão numa fase de busca de empoderamento, de ação pessoal e realização pessoal, né? Tá muito dentro desse tipo de perfil. Lógico que tem algumas pessoas que transitam ali, que não tem exatamente esse perfil. Então, um perfil, por exemplo, que está crescendo muito dentro do Clube da Preta são as pessoas, não necessariamente pessoas negras, mas pessoas brancas que se identificam com um propósito e que querem consumir porque é,
conseguiram ou entenderam a importância de incentivar iniciativas negras, incentivar empreendedores pretos e tem dificuldade de encontrá-los, encontra dentro da caixa do Clube da Preta uma forma de impulsionar eles, sabe? Então o nosso foco é sempre para a mulher negra, que é ali onde a gente se sente mais seguro, mas também chegou esse público não necessariamente negro aí com uma identificação de identidade de impacto, né, também. Exatamente, porque pelo que eu vi aqui, você tem assim, tem até um clube de leitura aqui junto também, né? Sim, sim. Tem, assim, eu acho que o negócio ali, obviamente, ele abrange muitos públicos, né? Assim, acho que óbvio que tá nichado, né? Você falou assim que tem um perfil já mais talvez que se identifica mais, mas acho que assim, qualquer pessoa hoje ela entra ali, ela tem o clube da moda, tem a leitura, tem presente, ou seja, tem uma diversidade, uma variação enorme de produtos, né? Exato, exato. Tem essa variação e, assim, tudo foi muito muito pensado, assim, não só por mim, mas pela Débora também, né. Então a gente por exemplo, para lançar o clube de presente, a gente identificou que a gente chegava em determinadas datas, a gente vendia muito, é um exemplo bem claro agora, Natal que tá chegando, a gente vendia muito no Natal, em janeiro esses caras não voltavam, assim, pra comprar da gente. A gente começou a ligar pra eles, entender. "Ah não, comprei só um só pra dar pra minha namorada, pra minha mãe". Então assim nasce o produto presente, né. O leitura foi foi bem engraçado, a gente fez uma ação junto com com alguns livros do Marcelo de Salete, assim, que é um quadrinista negro, ganhador de Jabuti, enfim, bem legal. E aí a gente postou falando, pô, de outubro a dezembro só vai livros do de Salete. E a gente começou a receber e-mails, cara, praticamente um atrás do outro, assim, segundos a segundos. Não, mas eu só quero só o livro do de Salete, não sei o quê. E a gente decidiu montar o clube de leitura, né? Então foi muito, Legal. muito olhando o que o nosso público quer antes do que a gente, quanto empreendedor, quer. Assim. Tá vendo como é importante entender o público que você atua, né? Com certeza. Dentro das minhas formações eu sempre falo isso. Eu falo, cara, a pesquisa de mercado, pesquisa de público é chato? Porra, pra caramba. Você ligar pra 10, 15 pessoas, não conseguir contato, dá um desânimo. Mas depois que você recebe um número mínimo aí de respostas, você consegue identificar várias coisas que você pode melhorar dentro do seu negócio, né, do seu empreendimento. Até porque também, com o tempo, você vai pegando jeito, você tem um jeito de falar com as Com pessoas, certeza. de comunicar, porque muitas vezes a gente. Ah, não, vou ligar para o meu cliente para entender o que ele achou, e você acaba utilizando, às vezes, palavras erradas ou até uma abordagem errada, né? Exato, Então, exato. então quando você começa, você tem um método ali, tem algo que funciona, Uhum. e você tem um diálogo, né? Não é aquele negócio do telemarketing, né? É. Tudo funciona melhor, né? Verdade, verdade. Exatamente. E acho que é isso. Eu lembro, nossa, das nossas primeiras pesquisas, eu tenho até vergonha de lembrar delas, assim, foi horrível. E aos poucos a gente foi pegando o jeito, né? Qual que é a melhor linguagem, qual que é a melhor narrativa, né? Por que que você está comunicando ali com o seu público, com esse cliente, como que é, eu particularmente sempre vou conversar com o cliente ou com um possível cliente sempre no tipo de mente aberta, assim, sabe? Eu posso ouvir qualquer coisa. Que bom. E, e, e dali que saem as melhores respostas, assim, meio como se fosse uma conversa de boteco mesmo. Que legal. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta muito relacionada à dinâmica do mercado de moda. Uhum, Né? Então ele é aqui porque ele se reinventa de forma muito rápida. Né? exato.
E por você, né, estar lidando com um tema que tem uma força tão grande, que é essa relação da identidade, de dar espaço, né, de fala, entendendo que putz, você não precisa me ouvir, mas com certeza você vai me ver. Então, muitas vezes aquilo que eu visto é o meu espaço, Uhum. né? Como é que você consegue manter a qualidade do processo de qualificação de fornecedor, comunicação e manter essa dinâmica sempre ativa, né? Porque hoje o que é moda mesmo não vai ser, né? Exato. Mas vai ter aí um peso ainda do tipo, cara, você me deu espaço, né? Você me deu pertencimento, agora eu quero uma coisa bacana. Então eu preciso ter sempre esse estímulo de novo, esse estímulo essa percepção de que vocês têm essa dinâmica muito clara. E é muito É, difícil fazer isso, sim, né? sim. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você mantém faz o trabalho todo, ainda dorme, né? Curte a vida um pouco, mas como é que se dá essa dinâmica de você ficar antenado, qualificar os fornecedores para que eles também estejam, né, com Uhum, esse uhum. estímulo sempre atento e, na ponta, passar a experiência adequada para o seu cliente? Cara, que pergunta incrível. É, quando a gente começou o Clube da Preta, a gente queria que tudo ficasse na nossa mão, assim, sabe? Então conseguir enxergar todo o processo produtivo de uma camiseta, por exemplo. Assim. Então a gente queria, pô, que fosse esse tecido que passasse por esse cara que vai fazer o piloto, por essa aprovação do fornecedor, né, que é a marca, por por essa costureira, por esse cara que vai estampar, e aí volta pro nosso fornecedor de novo. A gente queria, o cenário que a gente imaginou era ter uma cadeia completamente construída e sustentável para todos os pares. No primeiro mês a gente já viu, já na primeira semana, na verdade, a gente já viu já na loucura a gente tentar abraçar toda essa galera. Não dá, não dá, não dá mesmo. Então, por onde a gente passou? A gente passou, o primeiro ponto foi, cara, a gente precisa fazer com que as pessoas, né, os nossos clientes, nossos possíveis clientes, entendam que existem marcas de pessoas pretas que estão dentro das periferias e que não deixam a desejar nada de uma hipermarca que está num shopping center. Foi esse Perfeito, o perfeito. primeiro ponto. A gente vai entregar valor, é isso, cara, de qualidade. O cara que está na quebrada sabe fazer um produto tão bom quanto qualquer marca de estilista famoso aí. E a gente passou isso para o nosso cliente, deu super certo, super rolou. O segundo ponto foi como passar para o pro nosso fornecedor que ele pode evoluir quanto, quanto produtor de moda mesmo, quanto criador, né? Então a gente começou a estudar isso muito mais pela Débora, tá? Nem por mim, mas a Débora que está muito mais ligada a esse cenário de moda, ela começou a estudar modelos de tecido, começou a estudar modelos de corte, começou a estudar quais são as referências que saem da passarela e que vão exatamente para as ruas. Ela começou a estudar e ela achou lá X perfis, X coisas e falou assim, ó, Bruno, eu encontrei isso daqui no cenário de moda e eu acho que os nossos fornecedores não podem deixar de aplicar isso em algum momento. Então a Que gente foi legal. a gente foi, bem bacana. A gente foi selecionando alguns que a gente tem mais afinidade, falou, cara, ó, fulano de tal lá fora fez isso no inverno 2008, 2009, só que não sai, tipo, o mundo da moda é meio maluco, porque o que aparece na passarela em 2020 só vai efetivamente para a rua em 2025, né? E aí Nossa, entender esse, por mais que ele seja muito rápido, entender esse tempo perfeito. de aplicação do produto exatamente na rua é meio maluco, assim, é uma questão de estudo de tendência que é bem complicado, assim, sabe? De você conseguir manusear e você conseguir acompanhar ele. E aí a Débora trouxe essa visão de, puta, eu acompanhei aqui, agora eu sei que o que vai fazer sucesso no verão 2021, 2022 vai ser isso,
pro inverno vai ser isso. E aí a gente colheu ali os que a gente tem mais afinidade e falou, vamos fazer um teste? Você faz 5 produtos esse daqui pra mim, ou uma quantidade X desses produtos aqui pra mim, eu vou fazer as primeiras vendas vão ser dentro do Clube da Preta. Dentro desse produto específico, a gente faz uma pesquisa junto com o nosso cliente. O cliente falou, puta, eu gostei, não gostei, eu odiei, eu amei, eu quero dessa, mas de outra cor, poderia ter dessa nesse tecido, eu quero dar uma dessa pra minha mãe, pra minha namorada, pra minha esposa. A partir disso daí a gente devolve pro nosso fornecedor falando, esses daqui são os resultados colhidos dessa pesquisa, desse produto específico que a gente fez contigo. Então tem um lance de exclusividade ali entre o Clube da Preta e nosso fornecedor, para a gente também fazer com que eles evoluam, né? E sempre também mandando conteúdos que a gente acha pertinente para eles. Caraca. Muita coisa, né, cara? Muita coisa bacana. Eu não tinha noção disso daí, não, que demorava tanto tempo quando é apresentado uma tendência, ou que mostra pra gente, assim, do mundo da moda, um super estilista passando uma nova ideia, né? E demorar, tipo, tudo isso de tempo para chegar no dia a dia das pessoas No mesmo, dia de das fato, né? pessoas. Exato, exato. Eu tenho um exemplo mais claro. Eu não sei se vocês são desse mundo da moda, mas o exemplo mais claro que eu consigo observar é a transparência. Assim. A transparência, ela, se eu não me engano, ela foi tendência no começo dos anos 80 e voltou a ser tendência, tipo, agora em 2017, 16, entendeu? Nossa, cara, e é Legal. verdade. E assim, e isso é possível mapear isso? Ou realmente é uma coisa que nasce sem muito estudo, é mais o que o público está consumindo mesmo? Tem um estudo de consumo ali por trás. Cara, hoje já tem algumas empresas de pesquisas focadas nesse cenário de moda que facilita muito, mas até como experiência do Clube da Preta, até a gente conseguir entender isso, pô, demorou um certo tempo ali, entendeu? E assim, agora falando um pouco de uma parte que eu gosto bastante aqui, né? Que é a parte de branding, de marca e tudo mais, né? Uhum. Na sua opinião, hoje você tem uma marca já que ela já tem um posicionamento, ela tem seus valores, ela tem toda vou dizer, uma personalidade muito forte, né? Uhum. Me conta um pouco do que você, se teve investimento, se teve empresas te assessorando na parte de marca, estratégia, ou foi tudo da sua cabeça mesmo? Como é que foi isso? Cara, a gente não teve nenhum investimento até agora, assim, né? Já teve algumas sondagens, mas nada efetivo. A gente teve muito apoio de Sebrae, de algumas consultorias de marca, de brand, assim, que são grandes, alguns amigos que a gente acaba tendo que acabam nos ajudando, né? Muito disso, assim, mas era até uma vontade que a gente tem internamente de o que a gente precisa fazer para realmente mudar o patamar assim, no nosso clube. Então, a gente passa um pouco por esse cenário de brand, a gente sabe que tem um cenário de grana em caixa também, que a gente ainda não tem tanto, mas tudo que foi construído até agora foi muito de apoio de pessoas como você, Daniel, e Raoni também, que em algum momento já deu uma dica, ou ouvir ele falando isso, eu já trouxe já para dentro do clube, muito dentro desse cenário, do que uma mão ativa ali nos ajudando, entendeu? Legal. Mas assim, hoje, quando a gente fala de marca e tudo mais, você tem aí seus valores, você construiu tudo isso, por exemplo, onde você quer chegar, seu posicionamento, seus valores, tudo Sim, isso você tem, né? sim, já temos, já.
Tá aqui. E isso, para quem, aí pegando um gancho aí para o pessoal que é empreendedor, que está talvez numa situação parecida com você, ou que tem um sonho de ter seu próprio negócio, seja online, né, seja digital ou não, como que você chegou nisso, né? Como que você chegou nesses valores? Ou como que você construiu esse posicionamento? Foi na tentativa e erro? Foi muito queimou muito neurônio? Como é que foi isso? Cara, eu posso te falar que foi muito mais de queimar neurônios junto com tentativa e erro. Mas tem uma coisa que cara, a gente sempre teve o nosso propósito, né? O que a gente está entregando para a sociedade muito bem definido. E aí foi muito de estudo mesmo, de acompanhar, de ouvir pessoas falando, de pedir ajuda quando não estava dando certo, para conseguir desmistificar esse cenário, entendeu? E só para todo mundo que está ouvindo a gente, qual o seu propósito, né, desde o começo até hoje? Nosso propósito é incentivar e impactar pessoas que são empreendedoras entre as periferias. Boa. Bruno, uma coisa que eu acho muito legal, e eu acho que é um grande diferencial dessa relação de entender o contexto e entender tendência, é também entender, além da dinâmica, ter essa flexibilidade, porque, putz, o que seria, por exemplo, uma tendência há 4 anos atrás, com certeza por causa da pandemia vai ter um delay aí Com certeza. de tradução, né? Como é que Uhum. você lida com esse planejamento de entender uma tendência ali na ponta, com todos os fatos que acontecem entre a tendência, entre a apresentação dessa tendência e a execução dessa tendência em produto, né? Uhum. Entendendo que nesse período, por exemplo, a gente já teve as relações do Black Lives Matter, a gente teve aí a pandemia, a gente tem cada vez mais, ainda que em formato de onda, né? Não dá para a gente falar que é uma realidade real, a Uhum. relação da diversidade, da pluralidade, né, da representatividade. Mas como é que você lida com esses fatos que acontecem no meio do caminho? Cara, o que a gente mais faz é não esquecer do que aconteceu na sociedade em algum momento ali, porque a gente sempre sabe que vai voltar, assim, Perfeito. ou que vai aparecer de uma forma diferente, né? Então, o que a gente sempre traz para dentro do clube, quanto empresa, cara, você lembra que em 2018 teve uma pluralidade de movimentos políticos, né? E aí eu não tô querendo entrar no cenário de pô, esquerda, direita, enfim, não, mas de entendimento do que aconteceu ali, né? Então, cara, a gente teve um boom de um movimento, pô, de movimentos políticos como um todo, que foi coisa que veio de 2014 e 2016, chegou em 2018, uma enxurrada de informação, a gente não sabia por onde caminhar. Mas, assim, é entender esses cenários. Puta, aconteceu isso lá em 2014, aconteceu de novo em 2015, 2016, 2018, acabou chovendo de informação soltas, perdidas, enfim, que acabou tendo um fim ali. E é isso que a gente traz, assim. Quando a gente entende a tendência, é muito disso, né? Aconteceu alguma coisa, teve um movimento X e ele não acabou aqui, né? Ele apenas esfriou. É muito disso. Principalmente, como é que você faz a gestão da marca? Aí, Daniel, se você até puder complementar a pergunta, que assim, são muitos pontos de contato que você tem que manter uma coerência da promessa, né? É, E um desafio que se tem, eu vejo isso muito em marcas de nicho, é essa relação. A gente consegue manter um controle enquanto a gente é de um tamanho. Depois você começa a crescer, ganhar popularidade, ganhar mídia, né, é muito difícil manter o mesmo discurso. Né? E não porque a gente perdeu a essência, porque é difícil manter de fato. exato. Né? Como é que você faz essa gestão da marca de vocês para que vocês tenham sempre essa coerência entre aquilo que vocês prometem, aquilo que vocês entregam e o resultado esperado, logicamente, né, que é a expectativa que a gente tem enquanto vê aí um Clube da Preta,
que é essa relação do empoderamento e da representatividade? Caramba, que demais. Que pergunta excelente também. Só perguntão aqui. É, cara, eu acho que é muito mais natural, assim, a gestão da nossa marca, sabe? Acho que passou muito por um entendimento dos gestores da marca de é isso que a gente quer levar e mostrar para o público a importância disso. Do que a gente sentar e como uma grande empresa e falar assim, não, a partir de agora a gente quer definir e falar com esse público. A gente sempre e passar essa imagem, né? Eu tive a oportunidade, pouquinho tempo agora atrás, de entregar um projeto para uma empresa plástico-química que nunca na sua vida teve essa sensibilidade para as questões ambientais, por exemplo. E aí agora ela quer começar a falar sobre questão ambiental, assim, sabe? Então acho que o grande diferencial nosso é a gente tá muito bem definido, muito bem desenhado desde o nosso início, assim. A gente quer falar isso para o nosso público, né? E nossa marca quer passar essa imagem. A gente não quer mudar ela no futuro, né? A gente quer isso. São valores. Eu costumo dizer que o Clube da Preta são valores pessoais nossos como gestores, quanto colaboradores e parceiros também, sabe? Então acho que tá alinhado também com o que a gente discute numa roda de amigos, tá alinhado com o que a gente discute numa rede social, numa mesa de almoço de domingo com a família, sabe? Tô muito para dentro disso. É o que facilita na nossa comunicação, né? E como que a gente se mostra pro nosso público como todo. Legal. E pegando um gancho aí, o que você vê como visão a longo prazo? Vou falar daqui a 5 anos, né? Onde você espera chegar com esse negócio? Quem você pretende impactar ainda, ou se já não está sendo impactado, né? Onde que você se vê daqui a 5 anos? Cara, é bem maluco esse cenário de 5 anos, porque quando eu trago aqui pessoas não necessariamente negras já estão consumindo do Clube da Preta porque entende o cenário de impacto que a gente vive, e aí não só pelo Clube da Preta, mas por todas as ações sociais que tenham fit, que tenham sinergia com a nossa empresa, isso já era já uma visão de 5 anos que a gente tinha, né? A gente queria, puta, vamos... É muito aquele livro A Arte da Guerra, né? Vamos conquistar esse primeiro território para depois a gente passar para o outro território. Né? Muito war, né? Esse cenário quando a gente joga. Total. E aí quando a gente percebe isso, eu falo, caraca, o que eu tava premeditando aqui, que 5, 6, 7 anos já tá começando a acontecer agora. Mas a gente quer tentar colocar esses empreendedores que a gente trabalha aí para operar ou criar alguma coisa em conjunto com grandes plataformas, com grandes players, já tem algumas entradas aí em alguns marketplaces, mas tentar ampliar um pouco disso também, porque eu entendo que o grande valor nosso é conseguir entregar para o nosso pequeno empreendedor formas com que ele tenha de se vender no mercado aí de uma forma simples e eficaz para ele, né? E tanto para a gente também. Bacana. Muito bom, hein? Legal. Pô, cara, parabéns pelo projeto e por esse negócio, porque eu tô, assim, encantado realmente com tudo, né? Desde a história que você falou lá no começo até a clareza que você tem das informações. Isso serve de inspiração, porque muitas vezes a gente fica muito em dúvida do que fazer, onde que a gente tem que atuar, e muitas vezes a gente não acaba dando o passo necessário ali para de fato fazer acontecer. E pelo que eu tô percebendo, você é o contrário, né? Tem um toque de ousadia junto com Total. responsabilidade, mas com uma clareza muito grande do negócio. Então, é bem inspirador isso. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Acho que a grande dica
que eu dou para empreendedores que estão começando ou que já têm um negócio e querem fazer uma revolução dentro dele é, cara, comece a enxergar até onde você consegue ir com o que você tem, né? É, até brinco também, é muito MVP, né? Tipo, pô, é o mínimo. O que você tem de recurso dentro da sua casa que você consegue fazer uma pequena revolução, que você consegue montar o seu negócio inicial. Muito bom. Raoni, antes de ir para fechar aí, eu queria fazer mais uma pergunta que eu acho que eu fiquei assim bem contente realmente Por com tudo favor. isso que eu acabei escutando, porque eu também comecei a empresa, a agência, desde muito cedo, né? Quando tinha 17 anos. Comecei a empreender com 16 anos, aí não deu muito certo, fui para faculdade, enfim. Uhum. Comecei a empreender muito cedo e eu vi que muitas vezes eu escutava, mas a empresa, né, da pessoa, mas é meio que eu tô colocando a minha marca ou o meu site na época, que a gente fazia bastante site, na mão de, vou falar, o moleque, sabe? Uhum. Então não passava tanta credibilidade, eu percebi que as pessoas tinham preconceito mesmo, sabe? Sim. De, opa, mas você vai tomar conta você vai criar o meu logo? Então, isso daí eu passei por muito tempo, assim, né? E tudo bem, né? Acho que foi parte do aprendizado e tudo mais. E aí a gente começa a criar estratégias de como a gente lida, né? Tem esse tato com o cliente, enfim, aprendi muito nessa etapa aí, nessa fase, né? Uhum. E eu queria saber de você, se eu acredito também que conectar com esses empreendedores também, com essas pessoas que fazem acontecer, né? Uhum. Também vocês precisam, acho que assim, tem um trabalho ali de trazer uma realidade para eles que muitas vezes muitos não tinham, né? Então, de como funciona uma produção, como que funciona um atendimento, se precisar, né? Uhum. Enfim, eu acho que tem algumas etapas ali que muitas vezes quem nunca foi empreendedor não sabe como se comportar de fato, né? Sim. E eu queria entender um pouco assim de como que é essa relação, né, com essas pessoas que você atua diretamente, até para entender qual que é como que você também qualifica elas e como que elas evoluem com o Clube da Preta, né? Cara, boa, muito boa. Eu tava pensando exatamente nisso, essa sua pergunta nesse feriado, assim, do porquê que dentro do Clube da Preta tem um cenário bem maluco, cara, que é os nossos fornecedores indicam outros fornecedores para fazer parte da nossa base de fornecedores finais ali, né? E aí eu tava pensando e tentando entender o porquê que há essa indicação, né? Porque se a gente for pensar friamente, se um fornecedor indicar outro, teoricamente esse primeiro que indicou, teoricamente ele perde, entre aspas, um espaço de venda ali, ou reduz, né? Pra gente ter um número X de clientes, a gente não consegue abraçar todo mundo e tal. E aí eu liguei para uns 2, 3 amigos aqui, os últimos que indicaram. Eles falaram, Bruno, cara, depois que que vocês começaram, a gente começou a operar com vocês deram algumas dicas pertinentes que eu melhorei o meu negócio, assim, sabe? Eu comecei a ter uma visão um pouco diferente. E assim, essas dicas, só para vocês entenderem, não são dicas, pô, você tem que lá no Ads do Google, apertar botão ABCD e aí você vai subir suas imagens e você vai vender pra cara. Não é dica técnica, sabe? É dica de, pô, sabe como você pode melhorar sua foto? Você tem um bocal de luz e uma extensão aí, dá para você criar uma ring light, que o pessoal da fotografia chama. Dessa forma, você já vai conseguir iluminar melhor a sua foto, o seu produto. Pô, você tá com um celularzinho meio ruinzinho para tirar foto, então beleza, você tira desse daqui, sobe nessa plataforma aqui, que é um site gratuito, que ele vai dar uma melhorada na qualidade da imagem, sabe? São dicas básicas. E é isso que é o grande valor é isso que o nosso fornecedor enxerga de grande valor, assim, né?
pô, tô aqui com eles, mas eles não estão me deixando desamparados, assim. Então, e também tem toda uma rede de outras empresas que a gente acaba sendo parceiro, né? Então a gente acaba sendo parceiro de um banco de microcrédito, de um financiador, de uma agência de marketing digital para criar um site base dentro de uma plataforma, de uma loja virtual, de uma nuvem shopping da vida, assim, sabe? E isso eles acabam vendo valor. Tem um outro ponto que é muito mais robusto, que é o que a gente chama de desenvolvimento do empreendedor, que ainda está meio que em fase de teste. A gente começou no finalzinho do ano passado, mas a gente não conseguiu engrenar, que é sentar com o empreendedor e aí entender 100% do processo dele, assim, como se fosse um processo, entre aspas, de aceleração. Eu tenho até um pouco de medo dessa palavra aceleração, assim, sabe? Porque não é isso que a gente quer passar. Mas é mais um cenário de cara, eu preciso entender o que você está fazendo para ver como que em conjunto a gente consegue melhorar. E aí passar mesmo, desde do processo produtivo até olhar as finanças assim, do cara, até se ele tem sócios, tentar entender qual que é a relação dos sócios dele. Que aí já é uma questão muito mais pessoal do Bruno, assim, para entender isso de, pô, o porquê que esse cara tá com dificuldade, por exemplo, no finanças? Será que necessariamente é financeiro? Ou será que é uma coisa de controle de custos lá atrás, de precificação? Tá? Então é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui responder, porque acabei misturando algumas coisas ali. Não, é isso aí. Foi incrível, foi incrível. E Bruno, até para a gente poder ir para o fechamento, porque tá muito legal. Eu queria muito. A gente sempre termina aqui, né, os nossos dips com um conselho. E eu queria muito pedir para você um conselho não orientado para a relação do empreender em si. Vou reformular. Eu queria muito pedir um conselho para o seguinte. Muitas vezes a gente se encanta muito com essa relação de, cara, eu sou preso também e eu quero, né, fazer algo, né, para gerar pertencimento e gerar renda para quem direito. Então eu queria muito pedir um conselho teu e até um conselho bastante pragmático, tá? Bastante pontual. Legal, tenho um propósito. Quero transformar o mundo com a minha marca, quero dar voz para quem não tem. Cara, como é que eu faço isso sair do papel? O primeiro ponto é, cara, eu tenho a ideia e tenho esse propósito, mas eu me sinto realmente confortável com esses dois. Não é uma coisa que vai me deixar cabisbaixo quando eu receber uma crítica. Eu defendo efetivamente esse posicionamento que eu tô tomando agora. Eu acho que é bem por aí, assim. Principalmente quando a gente trabalha com esse cenário de impacto, sabe, Raoni? E de propósito, e aí entendendo que o propósito também às vezes está alinhado com o nicho. Acho que, pô, entender, você sente-se confortável realmente com isso, né? Você defende isso, seria esse conselho meio pragmático que eu daria. Muito legal. Bruno, foi incrível. Eu realmente registro aqui a minha admiração que eu tenho por você. Eu já tinha te falado isso algumas vezes já, mas eu acho que legal deixar isso registrado. E, cara, eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade de falar um pouco desse tema que acho que pra gente é muito caro, que é muito importante, essa relação do empreendedorismo, relação de impacto, mas tudo com muita coerência. É isso aí. Como vocês pregam muito, eu acho isso muito legal. E Dani, muito obrigado também pela participação. Foi incrível. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Foi incrível mesmo, um convite muito bom, numa hora boa, e que super deu certo. Valeu, viu? É isso aí, Bruno. Queria agradecer também e dizer pro pessoal que escuta a gente aí que logo em breve a gente vai ter novos convidados aí para falar sobre design, percepção e inovação. Então é sempre muito bacana conhecer novas histórias e se inspirar com pessoas como você, Bruno. Valeu, obrigado. E muito em breve, mais um dia incrível para vocês. Até já. Valeu.